Novamente, Wellington, para mais uma mensagem. Para você que gosta de aprender cada vez mais sobre Deus, sobre os desígnios, os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. E hoje eu quero pensar junto com você no livro de Êxodo. Exatamente, o livro de Êxodo. Mais precisamente falando na travessia do Mar Vermelho. Eu quero chamar sua atenção agora para alguns trechos. Depois você lê lá o Êxodo completo, porque ele é rico em ensinamentos para a gente. Quando Deus se manifesta a Moisés, ele dá uma missão para Moisés. Ele fala para Moisés voltar para o Egito, para que ele fosse um canal de libertação do povo de Deus, para que ele retirasse o povo de Deus do Egito para a terra prometida. Muito bem. Moisés, ele fica com medo, Moisés ele fica com receio, porque ele nem conseguia se comunicar direito com as pessoas. Muito bem, Deus mostrou para Moisés que ele estava com ele e que ele não precisaria temer. Mas mesmo assim, Deus reconheceu um dos receios de Moisés. E ele falou, bom, faz o seguinte, Moisés, já que você está com receio do que você vai falar e de como você vai falar, leva o teu irmão mais velho, Arão, e aí eu vou falar para você o que você vai ter que transmitir para Arão e ele vai transmitir para o faraó. Muito bom. Aí eu já aprendo que é muito importante nós sabermos com quem nós andamos. É muito importante nós andarmos com pessoas que têm propósito em Deus. E é um ensinamento muito verdadeiro, porque se ele não tivesse um olhar diferenciado de Deus para com ele, com Arão, possivelmente ele não faria parte desse propósito, né? Ele não faria parte da história da travessia do Mar Vermelho. Então a gente tem que ter cuidado com quem a gente realmente anda, com quem realmente está ao nosso lado. Que a gente sempre esteja junto a pessoas que têm propósito, pessoas que têm princípios, os princípios de Deus sobre suas vidas. Moisés vai lá e começa a conversar com o faraó, e o faraó, com o coração endurecido, depois você lê os detalhes na Bíblia, o faraó não libera o povo. E aí começam a aparecer algumas pragas lá no Egito, né? Algumas pragas, alguns milagres que Deus realiza. Muito bom. E mesmo assim, o faraó ele não deixa o povo de Deus sair para adorar ao Senhor, para sair para a terra prometida. E são vários prodígios que Deus realiza. São vários prodígios. São os prodígios da água que transformou em sangue, das rãs, das moscas, gafanhotos, chuva de granizo, da morte dos primogênitos, enfim, são vários. Depois você lê lá na íntegra. Mas eu quero chamar a sua atenção para um aspecto. Quando Moisés e Arão vão ter com o faraó, vão conversar com o faraó ele não libera de bate-pronto, né? E aí começam a ter esses prodígios, esses sinais de Deus. E esses sinais de Deus só acontecem com os egípcios. Quando a água se transforma em sangue, só acontece com os egípcios. Quando as moscas se apoderam daquelas terras, só com os egípcios. O povo de Deus nada acontece. Absolutamente nada acontece. Nada, nada. E o que eu aprendo quando realmente nós somos escolhidos de Deus, quando nós temos os princípios de Deus tatuados, escritos no nosso coração, nada vai atingir. Nada, nada. Porque foi Deus que mandou aqueles prodígios. Foi Deus que permitiu que acontecessem tantas coisas no Egito,
para que o povo dele fosse liberto. E se Deus que permitiu que acontecessem, Ele que realizou todos aqueles prodígios, Ele que estava cuidando do povo. Ele que cuida de você. Por mais pandemia, por mais problemas, por mais tempestades, por mais dificuldades que surgem, Ele continua cuidando de você. E aí eu vou continuar a história de Moisés. Num dado momento, nada acontece com o povo de Deus. E aí eu quero fazer uma analogia. Eu quero te fazer algumas perguntas fazendo analogia. Quero que você imagine, como nos outros vídeos, eu sempre vou pedir para você imaginar. Se hoje aparecesse um profeta, né? E falasse para você, olha, Deus tem um propósito na sua vida, eu preciso que você levante e você vá junto comigo. Quais seriam as suas desculpas? Será que era por conta do frio que talvez você perderia a salvação? Ou que você ficaria com dúvida se você poderia caminhar com pessoas que realmente é de Deus? Ou você ia procrastinar, né? Você ia falar, hoje não, amanhã eu vou. Imagina Moisés te chamando ali, eu falo, olha, o faraó libertou, autorizou a nossa saída, né? Porque Deus poderia forçar a saída, mas Deus não queria isso. O faraó teve que se curvar e ele teve que autorizar a saída do povo. Deus se manifestou de uma forma extraordinária e o faraó teve que se curvar, ele teve que olhar e falar, vai adorar a Deus e pede para ele me abençoar também. Porque ele ficou com medo depois de tudo que aconteceu. Muito bom. E aí eu quero fazer a analogia. Quais seriam os seus impedimentos em ter uma experiência extraordinária com Deus? Se Deus te chamar neste momento para que você saísse, para que você pegasse suas coisas e caminhasse em direção ao Mar Vermelho. Mesmo sem saber que o Mar Vermelho iria se abrir, qual seria a sua atitude? Se o Moisés te chamasse hoje, você iria ou você ficaria? Você iria para ter uma vida nova, para ser liberto, para viver a liberdade que Deus te convidou? Ou você iria continuar querendo ser escravo, recebendo palha, recebendo migalhas, enquanto Deus quer te dar um melhor, enquanto Deus quer te oferecer o que já há melhor nessa terra? Onde você está? Você está naquele grupo de pessoas que confiam ou que você duvida? Você está naquele grupo de pessoas que só arrumam desculpas? Ou você está naquele grupo que você simplesmente diz para o Senhor, eis-me aqui, e vai? Eu estou querendo chamar sua atenção neste vídeo porque Deus ele nos ensina de diversas formas. De diversas formas. E essa travessia do Mar Vermelho, né? A travessia do povo de Deus para uma nova vida, ele é rico em detalhes. Para falar sobre esse trecho da Bíblia, tem que ter muito tempo. Eu estou tentando segurar aqui nos 10, 12 minutos. Mas ele é muito rico. Onde você estaria? Pensa aí um pouquinho, imagina. Se você ia ficar preocupado com o seu serviço, como o povo talvez tenha ficado. Nossa, mas como assim? Nós vamos para o deserto. E o nosso serviço aqui, por mais ruim que seja, eu tenho palha, eu tenho um mínimo para sobreviver. Quais seriam os seus impedimentos? E aí eu quero te chamar uma outra atenção para finalizar esse vídeo. O povo de Deus, eles presenciaram todos os prodígios que Deus realizou. E nada aconteceu com eles. Eles saem em marcha, louvando e adorando. Num dado momento o faraó vem atrás, o Mar Vermelho se abre, eles atravessam a pé seco, precisam nadar, eles atravessam o Mar Vermelho, o mar se fecha e o povo de Deus fica em segurança do outro lado. O que eu estou querendo chamar a sua atenção neste momento é para te mostrar
que o povo de Deus, naquele momento, naquela oportunidade, eles vivenciaram grandes prodígios. Eles vivenciaram grandes coisas que Deus fez para que eles fossem libertos. Mas, mesmo tendo vivenciado tudo aquilo, num determinado momento, lá no deserto, eles murmuraram, eles deixaram de acreditar em Deus, eles quiseram voltar para aquela vida de escravo, eles pensavam em voltar para aquela vida de escravo. Mas lá estava bom, lá a gente tinha ração, lá a gente tinha palha, lá a gente tinha teto. Mas no deserto eles tinham o Deus vivo. De dia com a coluna de fumaça, à noite com a coluna de fogo, e nada faltava a eles. Mas o povo murmurou. E foi por isso que eles ficaram 40 anos no deserto. Infelizmente foi porque eles murmuraram, porque eles fizeram coisas que Deus desaprovava. E eu quero te levar a pensar. Muitas vezes Deus realiza grandes obras nas nossas vidas, na sua vida, na minha vida, na vida de familiares. Basta nós enxergarmos tudo aquilo que Deus realiza sobre as nossas vidas. Mas, no primeiro momento de dificuldade, nós fazemos que nem o povo de Israel, que nem o povo que Moisés ajudou a atravessar o Mar Vermelho. A gente duvida, a gente começa a colocar a nossa fé em dúvida. E é nesse momento que Deus vai olhar e... Nossa, então talvez eu vou deixar o Wellington mais um tempinho ali. Como ele fez com o povo. O povo murmurou, o povo fez tudo aquilo que ele desaprovava. Tudo aquilo que Deus desaprovava. E aí Deus olhou e falou, tudo bem, a terra é prometida para esse povo, mas vocês vão ficar aí mais um pouquinho, 40 anos. Querido, você quer ficar mais tempo nessa tempestade? Você quer ficar mais tempo nesses momentos difíceis? Tenho certeza que não. Confie em Deus. Veja os grandes milagres, veja os grandes prodígios que Ele realiza na sua vida, dos seus familiares, e continue confiando, mesmo que você esteja passando pelo deserto, pois Ele vai estar convosco, Ele vai estar com você, Ele está comigo no deserto. No sol quente, mais de 40 graus, sei lá quantos graus tem naquele deserto. Coluna de fumaça, para que você se sinta bem, para que você se sinta refrescado. E à noite, muito frio, coluna de fogo, para que você seja aquecido. Não importa se de dia ou se de noite, se no frio ou se no calor, mas Deus vai continuar presente na minha vida. Basta a gente não murmurar, basta a gente continuar confiando, basta a gente acreditar. A gente fechar os olhos e confiar em tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Faz uma analogia, se fosse hoje. O que você faria se Moisés te convidasse para atravessar o Mar Vermelho? Você daria muitas desculpas? Você procrastinaria? Você ficaria com preguiça de atravessar o deserto a pé? Porque você não vai atravessar de carro o deserto? Ou você iria entrar no campo da fé e dizer, eis-me aqui, Senhor. Não importa os momentos difíceis, não importa as tribulações, não importa as tempestades, mas eu sempre estarei convosco. Eu sempre estarei buscando as coisas do alto. Eu sempre estarei buscando a vós. Fica aí mais um ensinamento, mais uma pulga atrás da sua orelha. Eu quero que você pense, eu quero que você questione, eu quero que você imagine. E se fosse com você no dia de hoje? Você ficaria no seu celular, na Netflix, na Telecine? Ou você iria pegar sua família sem olhar para trás e marcharia em direção à terra prometida, a terra que Deus prometeu
para você e sua família. Fica aí essas perguntas, fica esse ensinamento. Leia o livro de Êxodo. Tenho certeza que você vai gostar muito e tem muitos detalhes. E se você tiver alguma dúvida em relação a essa passagem de Moisés, faz a pergunta aí no link do YouTube, ok? A paz, a graça, a inteligência, o entendimento e sabedoria de Deus sobre as nossas vidas. Um abraço e até o próximo vídeo. E fica com esse céu lindo.